Olá, você que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Bom dia, segunda-feira, dia 22. Estamos iniciando aqui os trabalhos aqui no site, né, nas nossas entrevistas. Hoje que é o Dia Mundial da Água, né, a gente vai ter uma programação ao longo do dia, né, ao longo dessa semana, uma programação especial aí sobre essa data tão importante, sobre esse manejo importante, né, que é o manejo das águas dentro das propriedades agrícolas. Mas o assunto que a gente vai falar agora é um pouquinho diferente, é um assunto sobre inteligência artificial dentro do campo. Isso mesmo, é uma tecnologia que está chegando aí para ajudar você, produtor rural, nesses momentos, né, que você precisa ter maior precisão na sua lavoura, maior precisão aí no seu trabalho, no seu dia a dia. Antes da gente iniciar a entrevista, lembrando que estamos em todas as redes sociais, estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram. Então lembre-se de nos seguir em todas as redes sociais, acompanhar aí as nossas redes. Você que está assistindo essa entrevista pelo YouTube, lembrar também, né, de ativar o seu sininho para receber as notificações, se inscrever aqui no canal, deixar o like, isso é muito importante, para que cada vez mais pessoas recebam aí as nossas informações, as nossas entrevistas ao vivo pelo YouTube também. Bom, para falar sobre inteligência artificial, sobre novas tecnologias, eu estou aqui com o Gustavo Schaper, ele que é gerente de operações da Syngenta Brasil, que vai falar um pouquinho sobre uma novidade que a Syngenta está preparando sobre inteligência artificial. Gustavo, seja bem-vindo ao site Notícias Agrícolas. Muito obrigado pelo convite, Erickson. Muito obrigado a todos do Notícias Agrícolas. É um prazer estar falando com vocês e trazendo um pouquinho das novas tecnologias que a Syngenta Digital está disponibilizando para os agricultores. Bom, a tecnologia que a Syngenta está trazendo é uma tecnologia de inteligência artificial que vai facilitar a contagem, né, de plantas dentro dos estandes aí, das propriedades rurais. Gustavo, o que exatamente é essa tecnologia, qual a funcionalidade dela e o que vai auxiliar o produtor rural? Claro, vamos lá. Tiago, acho que, Erickson, desculpa, acho que o principal ponto aqui é a gente desmistificar um pouco, porque quando a gente fala de inteligência artificial, as pessoas costumam entender algo que é muito difícil de usar, né? E que eles não têm uma relação direta de como isso vai ajudar a minha vida aqui no campo. E o mais legal é que o que a gente faz, acho que todo mundo aqui da Syngenta Digital, esse é o nosso papel, né? A gente, como especialista em software e tecnologias digitais, o que a gente tem que fazer é entender uma dor do campo e usar o que tem de boas técnicas para, de forma muito simples, resolver o problema. Então vamos lá, o que é a contagem de stand automática, né? Para todo mundo que é do agro, eu tenho aprendido muito com todos os agricultores, quando a gente vem sentir a dor deles. Eles têm um processo muito doloroso em termos de saúde de trabalhador, de gastar muito tempo para identificar a qualidade ali do plantio. Então, assim que acaba a etapa de plantio, uma técnica que é feita é você pega uma trena e vai contar quantas plantas tem por metro. Então, você faz isso várias vezes ao longo do talhão, mas com uma atividade muito difícil, de agachado ali, com o sol forte, gastando 3 a 5 minutos ali para cada ponto. Bom, aí o que a gente fez, né? A gente usou a inteligência artificial e assim, as redes neurais para simplesmente tirar uma foto. Então, você pegar o seu celular, que hoje é acessível a quase todo mundo, tirar uma foto da sua lavoura, assim, logo após a emergência, e com essa foto, a nossa tecnologia é capaz de dizer quantas plantas por metro você tem. Então, a gente vê vários ganhos e tem testado isso junto com os produtores de uma atividade que era muito difícil de ser feita, por isso ainda pouco utilizada, né, com baixa assertividade. Agora, com uma simples foto, a gente consegue dizer quantas plantas por metro tem ali na cultura de soja, milho e algodão. Então, acho que veio nessa linha, né, de como é que a gente traz uma ciência muito complexa que reconhece por imagens a emergência de uma planta e ajuda o agricultor a melhorar a sua estimativa de produtividade, entender como é que está a emergência das plantas logo após o plantio. Um ponto interessante para a gente abordar aqui, né, que quando a gente fala em inteligência artificial, tem um outro termo que vem junto com essa palavra, que é o machine learning, né? Acho que isso é muito bom de trazer, que o machine learning, né, ele compreende uma inteligência artificial
que vai aprendendo e se moldando conforme os dados que o produtor rural vai inserindo dentro de uma plataforma, o que é o caso da tecnologia de vocês. Quanto mais dados, né, até então o produtor rural tinha aí, né, esse manejo manual, né, que nem você explicou, né, analógico, tinha que fazer ali as suas contas, mas o machine learning ele vai aprendendo ali conforme o tempo, conforme os dados que o produtor rural vai levantando aí. Qual que é a importância disso, né, em agilizar esse processo na contagem de plantas dentro de um stand? Não, excelente colocação. O que acontece? Aí eu vou um pouquinho mais técnico assim. O que está por trás daquela foto é um algoritmo e que quanto mais a gente treina ele, mais assertivo e preciso ele fica. Então, assim, quando a gente fez testes foram quase 50 mil fotos em 300 produtores ajudando a treinar o algoritmo para que ele de fato consiga reconhecer o que é uma planta emergindo e o que é um solo aparente, por exemplo, e como é que ele identifica a planta dupla, como é que ele consegue contar de forma muito precisa. E aí eu acho que o machine learning, né, ele traz isso para a gente. Quanto mais fotos a gente consegue tirar, então quanto mais uso tem, melhor ele fica. E isso aqui é né, assim, o grande diferencial dessas tecnologias. Então, a gente vai vendo um uso intensivo pelos produtores e quanto mais eles usam, mais preciso fica e a confiabilidade aumenta. Então, na hora que a gente tem simplesmente um número de X plantas por metro e o agrônomo recebia aquilo que era uma anotação de campo num caderninho, agora ele tem esse dado, mas com muita rastreabilidade e muita precisão. E aí isso aí melhora bastante as decisões que eles podem fazer, no limite até um replantio, né, ou mesmo uma melhoria de estimativa de produtividade que ele vai ter dentro daquela área e entender qual que é a melhor operação do seu dia a dia com um dado confiável na mão. Então, é isso que você falou mesmo. Esse algoritmo ele vai ficando cada vez melhor quanto mais foto ele analisa. Aí que nem a gente está num momento de entre safra, né? Alguns produtores entrando aí com seu segundo plantio, né? De milho principalmente, né? Vamos tomar aqui grãos, né? Que é o nosso maior carro-chefe aqui no Brasil. E nesse momento de plantio, né? Por mais que os produtores rurais adotem aí a agricultura de precisão, né? Nas suas máquinas de plantio e tudo mais, existe um momento que a potência vem do humano, né? Que é aquele visual, né? Das suas lavouras. E o potencial humano, às vezes, tem ali as suas falhas, né? E o machine learning chega para realmente auxiliar, né? Nesse momento de plantio, quão importante é saber, né? Ter um bom stand, já ali, não só no visual, mas ter esse auxílio aí do digital também, potencializando aí as lavouras nesse momento de plantio. Legal. Bom, no milho, pelo que a gente estudou, que os próprios produtores têm colocado para a gente, né, assim, esse momento que a gente está vendo ali no sul, a contagem de stand, né, ou o stand correto, é um grande fator de influência na produtividade. Então, acho que é um momento super importante, principalmente ali na cultura do milho, da gente ter essa informação. E informação precisa, né? Mas você colocou um negócio que é muito importante, Erickson, que é o que a gente acredita. A experiência, né? Então, a gente vê muitos agrônomos e consultores no campo, produtores que já estão há várias safras ali, entendendo a sua região. A gente começa a ver esses dados que a agricultura de precisão fornece para ele sendo muito bem interpretados e até colocados lado a lado para ele tomar uma decisão. Então, acaba que na cabeça de um agricultor experiente, na hora que ele vê um stand e compara com o visual dele, ele consegue tomar melhores decisões. E é o que a gente acredita no final das contas. A gente não acredita que a gente consegue substituir completamente a experiência do agricultor que já está há vários anos aqui, mas a gente já tem certeza que esse dado muito confiável, mais a experiência dele, as duas coisas somadas, têm dado a maior produtividade no campo. Então, o agricultor brasileiro, que é um empreendedor nato, né? Ele vê coisas novas e testa coisas novas a todo momento, a gente tem visto eles usarem muito essas informações exatamente para... A gente brinca que
calibrar ou concordar com alguma coisa que no sentimento ali, ele no visual já estava achando que era a melhor decisão. Quando ele vê um dado, né, uma precisão muito alta e confirma aquele sentimento dele, a chance de acertar uma decisão é maior. Então, eu acho que esse ponto é que andando junto do produtor, a gente vai ver a quantidade de sacas por hectare aumentando dentro de uma mesma área, né? O mundo digital ele permite essa experiência do usuário. É outro termo muito comum, né, para quem trabalha com inteligência artificial, né, com essas novas tecnologias, que é aquela experiência do usuário, que é exatamente essa experiência ancestral aí, né, de pai para filho, que vem do campo, né? O conhecimento humano ele não jamais ele vai ser descartado nesses momentos. As máquinas elas chegam aí para ajudar, né, como o Gustavo disse, nessas tomadas de decisões. E é aqui, Gustavo, que eu gostaria de trazer um complemento, né, saber a sua opinião, né, como essas tomadas de decisões vão ser ao longo do tempo, né? A gente vê que os insumos aí eles estão ficando cada vez mais caros, porque acabam acompanhando aí o dólar, acompanhando algumas ações internacionais. Então, é essencial evitar desperdícios, evitar aí exageros e tudo mais. Não que o produtor rural brasileiro cometia esse tipo de erro, né? Sempre a gente tomou boas decisões aqui, sabendo já que o desperdício não pode acontecer no campo, mas, enfim, a inteligência artificial chega aí para realmente mostrar na prática e nos dados o quanto exatamente você precisa usar na hora certa, no momento certo, e como é que essa experiência ocorre ao longo do tempo nessas tomadas de decisões. Claro. A gente, como um meio de transformação, a gente fala transformar e mudar, é sempre uma experiência dolorosa no primeiro momento, né? Você está acostumado a fazer de uma determinada forma e mudar para uma outra forma tem um processo de aprendizado ali no meio. Então, quando a gente fala de adoção e de mudança, é algo que tem que ser trabalhado com o agricultor, não é da noite para o dia. Por mais que, por exemplo, o nosso papel aqui é fazer com que essas ciências complexas, né, como machine learning ou inteligência artificial, seja tão simples quanto tirar uma foto e mandar por WhatsApp. Então, a gente tem essa missão de deixar muito simples para que essa jornada, né, a gente chama de jornada, mas é um processo de transformação que tem sua dor, porque você tem que mudar como você operava há vários anos, ele seja o mais ou menos traumático, né, ou o mais legal possível. É como a gente conversa muito com os agricultores no final das contas. Mas aí vamos lá, o que acontecia de uso de insumo, por exemplo, era sempre o uso mais inteligente possível com as informações que você tinha na mão, né? Então, quando você tomava a decisão por aplicar um inseticida calendarizado com uma taxa fixa, era o que tinha de boa prática de manejo, né, naquela época. O que acontece hoje, por exemplo, com o ProQuest Protector, que a gente consegue com o tablet e com o celular entrar com informações muito precisas e que dizem exatamente onde o problema está em termos de pragas, doenças e daninhas, por exemplo, esse uso inteligente dos insumos ele passa a ter novas fronteiras. Você, com muita segurança, você consegue decidir aplicar numa porção norte do talhão, por exemplo, ao invés de aplicar na área como um todo. Né? A programar a operação dos seus pulverizadores de forma a usar mais inteligente, né? A gente brincava com menos força bruta, né? Ao invés de na área inteira, e tomar o remédio certo na dose certa na hora certa. E aí a gente vê, com essas novas tecnologias, isso sendo possível, viável e cada vez mais comprovado a sua eficiência. Mas, como eu disse, é uma jornada. A gente já vê, principalmente agora com a pandemia, muitos produtores entraram nessa jornada, já estão vendo valor, já na primeira safra, entendendo o tanto que mudando as operações e mudando o manejo, ele consegue ter uma maior produtividade, né, ou uma margem, no final das contas, melhor. Né? A relação de custo-benefício tem que ser vantajosa para o produtor. É um termo tradicional, né, que a gente vai se adaptando às novas tecnologias, que é aquela questão do manejo integrado
com as novas tecnologias, né? Maior precisão, maior ciência, né? Maior conhecimento. E aproveitando que hoje a gente está comemorando aí, né, o Dia da Água, como é que esse manejo vai acabar auxiliando também, né, nesse manejo integrado, trazendo aí também esses manejos hídricos, o manejo das águas dentro do campo? Acho que o grande diferencial dessas novas tecnologias, Erickson, é exatamente o conhecimento. Né? Como hoje a gente consegue processar uma quantidade grande de informação, você tem uma inteligência grande gerada, né, nos bancos de dados, nos softwares, em qualquer ferramenta que o produtor escolha adotar. E não é diferente para, por exemplo, todas as dinâmicas de irrigação, de necessidade ou não de correção de umidade de solo. Então, várias são as ferramentas capazes de coletar as informações de forma confiável para que aí você consiga tomar uma decisão mais inteligente ou de um melhor manejo para aproveitar melhor um recurso ambiental. Então, por todos os lados que a gente olha, você começa a ver aumentando o entendimento detalhado da lavoura, de cada pedacinho do talhão, e aí com esse entendimento melhor que vem com as ferramentas digitais, ele consegue então fazer um melhor manejo de água, fazer um melhor manejo de insumos, correção de fertilidade de solo e por aí vai. Então tem uma infinidade de usos, mas todos eles em cima de um mesmo solo fértil, que é conhecer melhor o seu talhão e entender com precisão como é que é. Então, no final das contas, a gente antes tinha isso, né? O agricultor ia muito, o tempo inteiro no campo, com várias anotações na cadernetinha, e aquilo tudo formava essa massa crítica para tomar boas decisões. Agora, o que a gente vê são essas informações mais fáceis de serem recuperadas, você consegue parar e refletir com muita informação na mão para daí se mover da forma mais assertiva possível, né? Mais precisa possível. Então, é dessa forma que eu vejo as novas tecnologias digitais ajudando o produtor de verdade a ser mais inteligente nas decisões e conseguir um custo-benefício melhor, ele conseguir ter a maior lucratividade da lavoura dele, mesmo com essas variações cambiais, mesmo com todos esses movimentos que a gente vê acontecendo. Agora, sobre o posicionamento da plataforma, né? A gente comentou aqui no momento do plantio, na emergência das plantas, mas a gente vê que as variações climáticas acabam afetando aí as lavouras, né? A gente teve problemas esse ano, problemas graves, ano passado também a gente teve problemas climáticos aí que acabaram acompanhando a lavoura. Esse reconhecimento de área, né, dessas plantas, ele pode ser utilizado para esses momentos também? Erickson, o que a gente mais discute com os produtores é assim, tem um pedaço que a gente não controla, né? Que é o clima, por exemplo, é esse caso. Então, a melhoria do entendimento, né, de como você está em termos de pressão de praga, como é que você está em termos de stand que você colocou ali na sua cultura, esse entendimento ele vai reduzindo o risco. Né? Então, o uso das ferramentas digitais ele tem esse poder, você reduz o risco conhecendo melhor a sua lavoura. Mas tem um pedaço que aí é da coragem do agricultor brasileiro. Ele lida bem com o risco, né, e com essas variações climáticas, mas a gente fala que a gente organiza e domina aquilo que dá para ser dominado e administra bem aquilo que a gente não controla, né? Como é o risco, como é, por exemplo, essa safra, você vê todo mundo plantando bem mais tarde, agora a colheita atrasada do soja também atrasando o milho, então tem um pedaço das variáveis que vem do clima que a gente de verdade não consegue dominar. Apesar de brincar que ainda, né, então, assim, pode ser que em algum futuro a gente consiga ainda novas tecnologias para melhorar a assertividade de previsão de clima, né? Mas eu acho que hoje o que a gente põe na mesa em todas as discussões é isso. Olha, vamos tratar bem aquele pedaço que a gente consegue tratar, então usar o que tem de boas práticas e boas técnicas, e para aquilo que a gente não controla, a gente reage rápido e toma as melhores decisões. Eu acho que o agricultor brasileiro faz isso muito bem, né? Então, assim, ele se adapta muito rápido a qualquer adversidade, mas ele tem aprendido também a ser muito organizado e estruturado
para dominar aquela parte que hoje já é capaz de ter muito controle das informações. E aí, com relação à precisão, né, a contagem de plantas, essa plataforma ela é voltada para soja, milho e algodão, né? Vamos voltar aqui para a soja. Tem momentos que o produtor chega a contar até o número de vagens ali. Será possível a gente chegar nessa precisão, contagem de vagens através das fotos? É legal porque, assim que a gente fez, né, por exemplo, a gente treinou o algoritmo nesse primeiro momento para soja, milho e algodão, né? Mas aí a gente conversando já com o pessoal de fruticultura, por exemplo, né, e novas tecnologias que tem, inclusive nos novos aparelhos de celular, em que eles estão cada vez mais precisos. As fotos têm um nível de qualidade muito alta que começa a abrir essas portas. A gente começa com o reconhecimento de imagem, poder entrar com, talvez, a contagem de vagens. A gente ainda não... Claro, tem uma linha de desenvolvimento, mas o nosso segredo aí, no final das contas, é uma dor do produtor, né? Então, assim, quando ele traz para a mesa, discutindo com a gente, olha, Gustavo, acho que no Protector a gente poderia fazer mais isso ou mais aquilo, isso a nossa forma de inovar, né, como a gente resolve, é ouvindo muito o produtor. Então, como especialistas, a gente tem que dizer, olha, isso está cada vez mais possível, basta a gente entender que essa é a principal dor de vocês para a gente, então, ir para essa linha e dizer, olha, agora a gente, numa foto, a gente não consegue identificar só stand, mas também vagem, e aí já ir direto para uma estimativa de produtividade da lavoura em função do que você está coletando em campo, né? Então, assim, as alternativas são infinitas, a gente pode ir para todo lado e o nosso segredo, como eu disse, é ouvir bastante o produtor, o que é uma dor para ele, a gente tem que trazer a ciência para poder auxiliar o aumento de produtividade. Enfim, tecnologia trabalhando aí em conjunto com as pessoas, né? Não dá para também aquela velha história, né? Ficar colocando as carroças na frente dos bois. A gente tem que ir passinho a passinho, aprendendo pouco a pouco e irmos avançando cada vez mais dentro dessas novas tecnologias de agricultura de precisão, de inteligência artificial, agricultura 4.0, né? Estamos caminhando para isso. Enfim, aprendendo pouco a pouco. Gustavo, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo ao site Notícias Agrícolas. Deixo aqui um último espaço aqui para você trazer para os produtores rurais que estão nos acompanhando nessa entrevista. Não, é sempre um prazer conversar e, assim, eu tenho uma missão que é desmistificar, né? A gente tem que conseguir falar de forma muito didática para todo mundo. E aí o principal ponto que eu tenho falado e repetido bastante é essas novidades que a gente tem colocado para o mercado, elas têm o foco de ser muito simples e atender a todo tamanho de produtor. Então eu coloco assim, pessoal, o simples tirar uma foto, discutir e comunicar com um agrônomo de confiança, né? O Protector, por exemplo, com o Farm Stories, a gente fez o Stories, que é muito próximo ao do Instagram, que muita gente conhece, mas o principal valor é para ele conseguir compartilhar o que está acontecendo no dia a dia do campo dele de forma muito rápida, né, com ou pessoas dentro da fazenda ou alguém de confiança para tomar as melhores decisões. Então, acho que o ponto é, podem estudar, acho que a gente, todo do time da Syngenta Digital, a gente está disponível para conversar com todo produtor, né, para entender como é que a gente dá o primeiro passo nessa caminhada de usar novas tecnologias. Então é só deixar bastante aberto e agradecer mais uma vez o convite de todos vocês do Notícias Agrícolas. Obrigado mais uma vez, Gustavo. Conversamos aqui então com o Gustavo Schaper, ele que é gerente de operações da Syngenta Digital, trazendo aí mais uma plataforma, né, de inteligência artificial, de contagem de plantas dentro de estandes, voltada aí para as culturas de soja, milho e algodão, que vai agilizar esse momento, né, principalmente aí pós-plantio, né, nessa contagem de emergência das plantas, para você saber exatamente, né, como é que está andando a evolução aí dos seus estandes, das suas lavouras, né? É importante, né? A gente sempre comenta aqui que toda boa colheita começa com bom plantio, com bom desenvolvimento das plantas. Então, está aí mais uma plataforma, mais uma solução que pode auxiliar na tomada de decisões. Lembrando que estamos em todas as redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Então, nos siga nas redes sociais, compartilhe essas informações com seus colegas
produtores rurais, para que sejam todos os mais bem informados do Brasil. Lembrando mais uma vez, você que está assistindo aqui esse vídeo pelo YouTube, lembrar de ativar aí o seu sininho para receber as notificações no seu celular, no seu computador. Sempre que um vídeo novo estiver no ar aqui no YouTube, estiver ao vivo, você vai receber uma notificação para acompanhar a entrevista na hora que ela está acontecendo. É importante, né? Quanto mais agilidade você tiver aí de acompanhar as nossas entrevistas, melhor vai ser o seu timing para tomar as decisões, assim como o Gustavo disse aqui na nossa entrevista. Então, ativa o sininho, se inscreve no canal, também é muito importante, deixa seu like para que cada vez mais pessoas recebam essas notícias, essas entrevistas, essas informações no momento em que elas acontecem. Muito bem, pessoal, eu sou Erickson Cunha para o site Notícias Agrícolas. Vou ficando por aqui. Até mais. Um abraço.